pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, mais um podcast, o Pod Lopes, nosso segundo episódio desse ano, de 2024. Estamos muito felizes por estar aqui, né, mais uma vez. É um ambiente que a gente gosta de interagir com o convidado, interagir com vocês, e sejam muito bem-vindos a esse episódio. Olá, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Estou feliz mais uma vez de estar aqui com vocês. Para mim é um motivo de muita satisfação e estou muito feliz. Eu também quero pedir a vocês que nos ajude lá, se inscreve, dá o like, curte. A gente vai ficar muito feliz. E hoje eu estou muito grato a Deus, muito feliz por estar com a gente aqui hoje, fazendo essa gravação com a gente aqui hoje. Essa convidada especial, que é a nossa primeira mulher, né, amor? É, a primeira mulher aqui. Convidada aqui no nosso Pod Lopes. Uma honra pra gente. Tem novidade, a nossa xícara, né, já tá aí disponível, quem sabe daqui a um tempo, né, mas a gente consegue até, se você tiver interesse, quem sabe, né, daqui onde a gente pode estar sorteando ou vendendo, se você interessar. Para a gente é uma satisfação muito grande poder estar gravando aqui com ela, a nossa, não nossa, né, mas eu estou conhecendo agora a Graziele, que eu conheço assim, de vista, né, e ela é terapeuta, né? Isso. Terapeuta... Especializada em relacionamentos, né, Grazi? Isso, relacionamentos abusivos e recuperação do amor próprio. Bacana. É só para mulheres. Que legal. Eu conheço a Grazi há um tempo, né? Assim, moramos no mesmo bairro, né, Grazi? Por um tempo. Estudei com a irmã dela, assim, na sala de aula éramos best friends, né? A Jéssica, se você estiver nos assistindo, Jéssica, um abração para você, viu? Saudades, vivemos ali um tempo bom ali na escola, eu tenho muitas boas lembranças, né? E a Grazi tá aqui com a gente hoje, nos dando a honra, né, de a gente poder bater esse papo. É um assunto muito pouco falado, né, Grazi? Sim. É necessário ser falado, mas é muito pouco falado, muito pouco discutido. Às vezes a pessoa já até viveu aquela situação, mas às vezes não sabe, não tem esse conhecimento que está vivendo, né? Sim, ter você com a gente. E essa questão de relacionamento abusivo, você passou aí por essa área terapeuta, como é que foi? Como é que você começou? Como é que você se interessou, né, por essa área? Eu me interessei em se tornar terapeuta e ajudar outras mulheres depois que eu curei o meu trauma. Então, assim, primeiro eu comecei pesquisando e tentando curar o meu trauma. Sim. Eu passei, todos os meus relacionamentos, na verdade, foram complicados. Não tive muitos, mas até o menorzinho daquele namorico que a gente fala sempre foi muito, muito ruim. Não tenho lembrança boa nenhuma de relacionamento. Bom, então, o último, o casamento mesmo, foi muito ruim. Então, eu precisei realmente buscar, né, curar essas feridas, recuperar, porque geravam traumas muito grandes. Então, quando eu comecei a pesquisar, a gente começa igual todo mundo que chega no meu Instagram hoje. Você começa pesquisando a primeira palavrinha, narcisismo está muito em alta hoje. Sim. O pessoal começa a pesquisar, então você começa pesquisando a primeira palavrinha, vai entendendo mais, fui pesquisando, até eu chegar onde eu conseguiria curar o meu. Depois que eu curei o meu, eu falei, poxa, tem uma galera que tá igual a mim. Nossa, eu acho que é isso que eu quero fazer. Que bom. Mas no caso, antes de você namorar, seu pai, ele tinha ele era voltado, ele era, em outras palavras, ele era abusivo, assim? Sim. O primeiro exemplo que a gente tem vai vir de casa, né? Então, hoje é um cuidado que eu tenho muito grande com que os meus filhos veem e que eles têm de exemplo. Então, o casamento da minha mãe era péssimo. É o que passa de abusivo, né? Abusivo tem vários estágios ali. O abusivo tem o que te humilha, que te xinga,
que te impede de trabalhar, de fazer várias coisas, mas não te agride. Você falando assim, essa questão de abuso, para mim, o abuso, assim, a gente associa muito, né, em agressão e tal. Sim. Mas talvez eu até estava comentando com a minha esposa que talvez eu fui abusivo e não sabia, porque eu era muito ciumento. Sim. Assim, um ciúme assim, doentio, né, amor? Era assim, mas era um ciúme de proteção. Porque eu lembro que quando minha mãe ela era assim. Então eu lembro que quando eu era mais novo, a minha mãe passou por um período assim muito difícil, sabe? Eu lembro que o meu padrasto bebia e agredia ela e tal. E até mesmo de eu se tornar cristão, antes de eu converter, era algo que tinha criado dentro de mim, que eu nunca ia encostar a mão de uma mulher. Né? Mas só que eu era tão ciumento que as pessoas de fora pensavam que eu até te agrediria, né, mano? Até bateria em você. Pelo fato de eu estar tão, assim, ser tão ciumento, mas o meu ciúme era de proteção. Mas talvez eu era, assim, abusivo, eu vou entender claramente que pra mim era o ciúme, entendeu? Sim. Eu vou entender, porque eu também estou aqui aprendendo hoje. Estamos aprendendo. Sobre isso, né? Sim. Mas para mim era proteção e tal. Aí eu lembro que Deus falou no meu coração assim, ó, essa namorada tá com medo de você e tal. Aí eu cheguei perto dela, conversei, falei, não, amor, eu passei por isso e tal. Expliquei toda a minha situação que eu tinha passado, que eu tinha vivido em casa. E assim, Deus me libertou assim, de uma tal forma que hoje Michel até reclama, né? Que eu não tenho isso mais. Mas só que tem muito homem que, pelo fato de ser tão ciumento, acaba se tornando isso, né? Sim. E começa, assim, meu entender, eu não sei, né? Começa pelo ciúme, geralmente? Pode vir, de cada pessoa pode vir de algum motivo. O ciúme é o mais falado, é o que a gente mais vai ver. Então, pelo que você viveu, pelo que você teve de exemplo na sua casa, o que você via seu pai fazendo. Então você está tão condicionado, você está tanto vendo aquilo, você está tão condicionado, que a tendência é reproduzir. Mas você tem um caráter, tem uma coisa que é só sua. Sim. Então, se for olhar na minha casa também vai ser a mesma coisa. Meu irmão seria uma péssima pessoa e que não é. Então, se a gente for olhar o exemplo que a gente tem de casa, a gente vai seguir a mesma tendência. O ciúme é a mesma coisa, por mais que sua esposa não faça nada, você não tem motivo nenhum, você vai ter aquele ciúme. Então, se a Michele, eu falo tipo assim, do seu autocontrole, você foi controlado ali até Deus te tratar. Foi. Mas se a Michele fosse uma mulher que talvez em algum momento ela fosse se revoltar e tipo, não, pera aí. Às vezes em algum momento que você falasse, não, essa roupa eu não quero que você use. Ela, por ser mais tranquila, vou trocar essa roupa. E se por algum momento ela fala assim, não vou trocar, vou sair com essa roupa. Não que ela esteja errada. Ah, não, você não vai fazer isso. E ela, não, vou fazer. Começa a te confrontar. Que era o que geralmente acontece quando você quer sair. Então ela não chegou nesse momento de querer separar. Não vou separar porque ele é muito ciumento. Talvez ali te desperte o estágio que não pode passar. Entendeu? Então você foi controlado até ali, que é o de ciúme. Então às vezes se a sua esposa não é a que a pacifica, que tranquiliza, você tende a chegar no padrão que você tinha ali da sua casa. Mas assim, o Graziele, assim, eu visando como homem, a visão de homem. Sim. Você não acha assim que, exemplo, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu comecei a namorar com a Michele, eu me lembro assim que, eu tô falando meu exemplo dela, porque às vezes acontece em vários casais, né? Sim. Às vezes a moça em si é muito imatura. E o homem, por si só, tem esse instinto de proteção, de proteger, de querer colocar ali, porque a gente que é homem não confia em outro homem. Não confia. Né? Mas eu sempre falo isso com os meninos. A gente tem que olhar esse excesso de proteção. Peraí, a proteção é real, tem motivo para estar protegendo ela desse jeito. Você tá tirando da cabeça, você tá me protegendo o quê? Mas aí que a questão é essa, que assim, às vezes a mulher, a moça não vê a maldade do cara, e a gente vê, a gente quer, e a mulher não tem nada a ver e tal, assim. Sim, mas o que eu
procuro falar com as meninas, tipo assim, existe esse risco mesmo? O que você está enxergando? Essa proteção extrema que você tem que proteger. Ela tá saindo com a roupa muito curta? Ok. Eu falo isso com meu marido direto. Tipo assim, se eu for sair... O meu marido é um amor de pessoa. Eu falo com as meninas que chegam no Instagram, que eu falo assim, ó, eu dei muita sorte. E eu sou muito azarada. Mas eu dei sorte aqui. Porque eu encontrei ele antes de me curar, antes de ser a pessoa que eu sou hoje. Sim. Falo com elas assim, olha, e você? Você é sortuda ou você tá dando tudo errado? Então não deixa essa chance pro azar, não. Sim. Se trata, seleciona pretendente mesmo, investiga currículo histórico, né? Pra dar certo. Então, assim, tem que ter embasamento, tem que ter prova real. Não, tô te protegendo disso. Só avaliar, não, essa roupa vai acontecer alguma coisa. Não, fulano tá mexendo com você, fulano tá te perturbando. Tá mesmo. Você tá só tirando isso da sua cabeça. Eu tenho certeza que se for real, a mulher também vai perceber. Sim. Aí que, assim... Eu costumo falar isso. Nós mulheres, a gente também não é bobinha de tudo, não, né, Grazi? A gente sente quando a pessoa, vamos supor, você está num relacionamento e quando tem uma terceira pessoa querendo invadir aquele relacionamento. E quando você está sendo permissiva quanto àquilo. Sim. Mas a questão é você, a mulher que está ali vivendo naquela situação ali do cônjuge, tá ali com ciúmes mesmo e tal, ela se analisar, né? Sim. Será que realmente esses ciúmes que ele tá tendo é real? Ou é algo que ele tá querendo, tipo, né? Tirar ela dali, daquele convívio ali. Então, acho que assim, tem que fazer uma autoanálise da situação em exato. Si. Exatamente é isso, é analisar o risco. Peraí, isso aqui tá com um perigo tão grande que não vai dar tempo dela perceber e sair fora? Sim. Ou, porque esse sentimento de tipo, não, se ele falar alguma coisa com a minha esposa, isso não tá certo. Isso também não tá certo. Isso é falta de controle, né? Sim, é falta de controle. Não tem necessidade dessa proteção excessiva. Mas até quanto que o ciúme é bom, assim, como terapeuta, até que ponto o ciúme é bom? Porque a gente vai tendo opinião, a gente vai aprendendo com o tempo que o ciúme, assim, até ao ponto que não invada a minha privacidade de casal. Eu entendo assim, entendeu? Eu, na verdade, não gosto dessa palavra ciúme, porque o pessoal pega o ciúme pra ser uma coisa boa. Não, eu amo minha esposa, eu tenho ciúme dela, não gosto de... Então, se você tiver uma relação boa, uma relação bacana, não vai ter motivo pra ter esse ciúme mesmo. Não vai ter brecha pra isso. A gente só entende isso depois. Sim, é maturidade. É maturidade mesmo. Então, geralmente o pessoal casa, igual vocês são evangélicos, a gente casa cedo. O pessoal casa cedo. Então tá todo mundo muito imaturo. Tá todo mundo ali naquela. Então, essa questão de ciúme, a gente tem que tirar isso da vida. De ciúme é bacana até certo ponto. Não é bacana. Ciúme não é bacana. Tá? Ciúme não é legal. Se tiver motivo pra ciúme, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está passando, vai ter que impor o limite ali. Então, tem outras formas de demonstrar amor, de falar, não, eu amo a minha esposa. Mas essa forma de falar, eu sou ciumento porque eu amo, a gente tira fora. Tá? O ciúme nunca vai ser legal. Eu prefiro falar com as meninas que o ciúme nunca vai ser legal. Que a pessoa que é ciumenta, ela inverte muita coisa. Quer falar que ela é protetora, né? Sim. Quer cuidar, quer proteger... Mas a gente protege antes, a gente cuida antes, a gente cuida do relacionamento antes que dê motivo para existir esse ciúme, né? Sim. Então, se você tá com ciúme, por exemplo, da sua esposa por terceiros lá fora, tá tudo errado. Falta confiança, né? Falta confiança, o que você tem é com ela. Exato. Então, você tá com ciúme, a gente usa o termo errado, estou com ciúme da minha esposa. Não, minha esposa tá fazendo nada. Minha esposa tá tranquilíssima aqui. É o de fora... Sim. Que tá me incomodando. Você não tem nada com o de fora. Entendeu? Exato. Você não tem nada com o de fora. Então, ciúme não é legal, não. Mas você tem você tem uma mente assim aberta, assim, uma mente curada, confiante, assim, você tem que
você tem que estar muito bem, você tem que ter muita certeza. E como é que faz para chegar nisso? Antes de chegar nisso, você vai me perguntar? O que seria de fato o relacionamento abusivo? O abusivo. Como eu tinha falado, a gente acha que o abusivo, igual você falou, o exemplo a gente tem em casa, acontecia muito, né, antigamente, de agredir essas formas. A mais extrapolada que a gente tem é a agressão. Então, o relacionamento abusivo, esse estágio da agressão é o último. É que não dá mais. Isso aqui não tem conserto. Não, né? Pra mim não já tem tá conserto. Colocando em risco a vida da pessoa. A pessoa fala que a pessoa vai mudar, que ele pode mudar, pode se transformar em outra pessoa. Tá, mas você vai dar chance pra ele transformar uma pessoa até quando? Até acontecer o quê com você? Então, abusivo é aquele relacionamento que você não pode trabalhar, aquele que grita com você, aquele que te humilha ali no off, sabe? Geralmente acontece muito quando a gente entra no relacionamento abusivo. Vou falar o meu exemplo mais claro. Como eu tinha uns exemplos muito ruins em casa, o que eu mais queria fazer é sair de casa. Porque pra mim tinha alguma coisa ali que eu ia conseguir fugir do que acontecia na minha casa. Então as lembranças eram muito ruins. E por mais que eu não tinha um relacionamento bom pra lembrar do meu pai e da minha mãe, eu imaginava que o meu ia ser diferente. Então, por você sonhar muito com esse relacionamento diferente, eu quero um relacionamento bonito, diferente da minha mãe, o meu namorado não vai fazer isso, não vai me agredir, não vai fazer nada disso, o primeiro que aparece e te promete qualquer coisa, você acredita. É aquele estágio da carência, né? Você se ilude de uma forma horrível. É o primeiro que aparecer e falar qualquer coisinha, você vai acreditar demais. Outra coisa que acontece, nesse caso a gente tende a se fazer de difícil. A gente tem essa tendência de se fazer difícil. Como tipo assim, não, ele vai achar que eu sou difícil, então eu sou, né? Vai me querer porque eu sou diferente, sou especial, né? Não sou qualquer menina aí. Aí você tende a se fazer de difícil. Só que o cara abusivo, o cara narcisista, ele também tem encanto por conquistar mulher difícil. Ele gosta desse desafio. O conquistar essa mulher difícil, pra ele é bacana. Só que depois que ele conquista também, não tem mais graça, não tem mais prazer nenhum naquilo pra ele. Aí você vai me perguntar assim, mas por que ele continua? Porque eu, sendo tão carente, tão dependente, eu vou fazer tudo pra ele. Então, perder uma mulher que faz tudo pra ele é ruim. Sendo que ele pode me ter fazendo tudo pra ele e continuar fazendo tudo que ele quiser lá fora. Então aí que começa aquelas traições de relacionamento abusivo. Não, você não precisa trabalhar não, pode ficar em casa, tudo bem. Se for uma escolha sua ficar em casa, tudo bem. Mas se for imposto, sabe? Não, eu quero trabalhar. Não, você não precisa não. Essa proteção em excesso. Não, mas por que você tá seguindo fulano no Instagram? Pra que você vai seguir fulano no Instagram? Pega o telefone, vai lá e apaga todos os contatos. Isso tudo é relacionamento abusivo. Então, abusivo é tudo aquilo que passa de um limite. Você tem um limite, você tem sua privacidade, você tem... Você é uma pessoa única, você é uma pessoa que tem vontade própria. Então, se tá invadindo o seu ali, você não tem o direito de falar, não, isso aqui não tá legal, e vai mudar, você já pode botar um pezinho atrás e começar a pensar se tá valendo a pena ou não. Se essa relação é saudável ou não. Eu falo que é muito claro. Quando é saudável, é muito claro. Eu sempre dou o exemplo do meu marido para os meninos. Eu falo assim, é muito claro, gente. Eu não sei como é que eu não conseguia ver antes. Porque tudo, mesmo de falar desse ciúmezinho, pode acontecer de, não, mas peraí, esse fulano não tá normal não. Vai falar? Sim, vai falar baixo. Vai falar tranquilo, vai te mostrar que realmente tem razão. Sim. Você vai sentar, não vai chegar gritando, pondo o dedo na sua cara. É totalmente diferente. Então a postura é diferente, o respeito é diferente. O ouvir o não, eu falo que o não é o maior sinal de relacionamento abusivo. Você pode falar não, que a pessoa vai... Tá, beleza, é não. Eu aceito que é não. Você fala não, a pessoa fica confrontando e não aceita o seu não, é o que ele fala que vale, você já tem que repensar um pouquinho. A agressão é só o último dos estágios.
Você conseguiria pontuar pra gente como a pessoa consegue ali saber identificar que está num relacionamento abusivo? Qual que é o primeiro, segundo estágio? Sim, eu falo que o primeiro sinal mais claro, é se você começa a se perguntar. Quando você começa a se perguntar, não, mas desse relacionamento eu acho que tem um negócio errado. Geralmente você já tá sabendo, você já sabe o que tá passando. Então se ele grita, se o companheiro grita, já é um primeiro estágio. Tem um que eu falo muito com as meninas, que é a forma de tentar te convencer que ele tá certo. Então, às vezes, aconteceu alguma coisa, peguei o celular, tô desconfiada dele no trabalho. Vou olhar o celular. Vou pegar o celular dele, vou olhar. Entrou pro banheiro, vou olhar o celular. Achei. Tô certa. Tá tendo um caso com uma pessoa. Ele vai pegar esse celular e vai reverter a situação. Mas espera aí, você pegou meu celular na hora que eu estava no banho, olhou escondido? Você acaba esquecendo o que estava acontecendo. Você esquece que ele está tendo um caso e você se torna errado ali na história porque você está invadindo a privacidade dele. Então essa reversão de situação é um dos sinais também muito claro. E o terceiro é a agressão, que não tem mais o que falar. Não tem assim, conversa, não tem conversa mais. Lembrando também que tem a mulher abusiva também, né? Tem. Eu falo... Tem número menor, mas tem. Tem número menor. Sempre que um vídeo viraliza lá no Instagram, aparece alguém. Ah, mas tem mulher também. Aí tem dia que eu tô com paciência. Tem dia que eu falo assim. Tem dia que eu falo assim. Gente, investiga também. Eu falo que se falou mal de ex, investiga. Mas assim, eu vou falar assim na visão não só masculino, de homem também, mas uma visão assim, talvez de muito cara, muito homem que está assistindo. Sim. Talvez uma pergunta que talvez alguém queria te fazer. E como que seria a mulher submissa nesse caso? Assim, no seu ponto de vista terapêutico. Falar a mulher abusiva? Não, submissa, uma mulher submissa, né? Você também é cristã, é uma mulher submissa, né? Como seria essa mulher submissa sem o homem aproveitar essa submissão sim. e fazer disso um abuso? Como que seria essa mulher submissa aí? Né? Porque eu estou te fazendo essa pergunta porque você está falando algo que você viveu com propriedade. Sim. Né? Uma coisa é eu comentar, eu falar, outra coisa é você ter prática, você viver aquilo, você ter vivido aquilo, você tem muito mais bagagem para estar falando. Sim. Hoje eu, cristã, casado com cristão, quando as minhas comentam alguma coisa assim, que eu olho e falo assim, nossa, estão muito feridas, Quando a gente fala de o Big Brother tá acontecendo. Sim. E o Big Brother dá pauta pra muita coisa. Sempre aparecem as pessoas, e tem um que tava falando, algum candidato falando que ia achar uma mãezona pra fazer tudo lá pra eles. Então, assim, péssimo candidato, péssimo. Mas eu sempre gosto lá pras meninas de exemplos, assim, aqui. E eu lembro que numa caixinha as meninas falaram que, nossa, mas aqui a gente não quer ser empregado, a gente quer um companheiro, não quer ser empregado de ninguém. Então esse termo empregada já tá impregnado na pessoa, já tá massacrando ali. E outro dia eu falei com uma seguidora minha que quando ela encontrar um companheiro de verdade, um parceiro de verdade, ela vai esquecer essa palavra empregada. Ela vai esquecer. Vai ter prazer de fazer. Ela vai ter prazer em servir. Sim. Eu falo que é o que acontece na minha casa hoje. Você pode estar cansado, você pode estar exausta. Eu tenho prazer em servir a comida pro meu marido. Eu conheço cristão, evangélico, crente, que vai olhar comigo passando com um prato e pôr pra ele. Absurdo. Que isso, minha filha? O que tá acontecendo? Já não basta você fazer, não? Não, eu tenho real prazer de servir, fazer a comida que ele gosta. Ele vai fazer isso pra mim? Não vai fazer porque não é o nosso costume. Sou eu que faço isso. Se precisar, se eu estiver doente ou situação esporádica, ele vai fazer. Mas não é porque ele não faria. Que você não. Mas peraí, é o que eu faço. É o que eu gosto de fazer. É a minha forma de demonstrar amor aqui. Ele tem outras. Sim. Então, aqui está sendo submissa? Não.
Tá me ferindo? Não. É porque o que acontece? Com essa questão do feminismo, né? Lógico que a gente defende as mulheres têm o direito ao mesmo salário e tal, é um assunto muito debatido. Só que às vezes eu vejo muita mulher nova, moça nova, confundindo as coisas, né? A submissão Sim. Com ser empregado, eu não vou fazer isso, isso é um abuso. Eu acho isso um absurdo fazer isso. Não, igual você falou, por exemplo, pôr comida no prato, não. Dar comida na boca do meu marido, a gente escuta tipo muito. Assim, entendeu? Então, a mulher submissa, eu vejo assim que parece que elas estão até com medo de ficar submissas, muitas das vezes por causa disso, né? Sim. Por causa dessa questão do abuso, né? Sim. E muitas pessoas não entendem o que é um abuso de verdade, Sim. Acaba deixando de ser submissa, perdendo até uma pessoa bacana, um cara legal. E é bíblico, né? Que a mulher ser submissa ao marido, né? Igual você falou, né? Se demandar e tal. Mas como é que foi assim, sua experiência, você vai perguntar? Só falando sobre essa questão da submissão, eu ouvi uma frase uma vez que eu achei muito interessante. A mulher, no caso, explicando o que é ser submissa. E na explicação dela, ela falou que ser submissa ao seu marido é você estar sobre a mesma missão que ele. É os dois ali juntos, no mesmo pensamento, ali, caminhando junto. Por mais que às vezes um goste de uma coisa, outro gosta de outra coisa, mas vocês estão juntos, um lutando pelo sonho do outro, um ficando feliz com a conquista do outro. Então, acho que é essa questão. Tá sempre assim, ligado, um lutando pelo outro, um cedendo, né? Às vezes você vai ter que ceder mais, outras vezes ele vai ter que ceder. Então, mais. Entender essa questão, né? Então, por que não acontece? Você não pode ser submissa em relacionamento abusivo. Por que não dá certo? Porque é exatamente isso. Não tá todo mundo no mesmo barco. Ele tá pro lado dele. E você tá lutando sozinha. Você tá lutando sozinha pelaquela relação. Ele tá com outros projetos, outros planos. Por isso que não vai dar certo. Mas você não acha assim que às vezes tem um cara que é abusivo sem perceber que tá sendo? Eu falo que é a desculpa mais porca que a gente pode dar é de falar assim, eu tô sendo, mas eu não tô sabendo. É sério que você não tá vendo que tá ferindo o outro? Você tá vendo, não? Assim, tem um homem, assim, Graziela, assim, que, igual você falou, ele não percebe. Quem tá de fora vê, mas quem tá dentro não percebe. Às vezes você vê o cara falando com a mulher de uma forma tão, assim, grossa, e pra ele é normal. Entendeu? O cara fala assim, aí você fala, não, cara, você falou desse jeito. Aí fala, não, mas não sentiu mais não, a gente se entende e tal. Você entende. É tipo assim, você entende hoje, reconhece que você era ciumento. Quando você era ciumento, é sério mesmo que você deitava a cabecinha no travesseiro e achava que tava ok? Não tinha nada que no fundinho te gritava, não. Assim, você sincero, assim, você claramente sincero. Sim. Eu lembro assim que muitas das vezes eu era muito ciumento por falta de confiança em mim mesmo, né? Sim, autoestima. Autoestima um pouco baixa. Não vou conseguir, será que eu vou arrumar, né, uma outra namorada e tal, uma menina assim, tal, desse jeito. E outra coisa porque às vezes eu vi assim muita imaturidade, né, na Michelle, era muito nova. Muito nova. Na minha visão, eu via isso, realmente via. Às vezes ela tinha um amigo, tinha umas brincadeiras que eu achava, tipo assim, não feria ela, sim, mas me feria, entendeu? Como jovem ali, namoro, como sim, jovem namorando, interessado na moça, aquilo ali feria, assim, agredia a minha masculinidade. Aí a gente já tem, todo homem tem esse ataque, sim, é meu, entendeu? Sim. Só que depois que, assim, Deus me curou disso, assim, depois que a Deus foi arrancar de mim, assim. Eu entendi, tinha muita coisa que não tinha necessidade, né, amor? Eu falei, nossa, eu era louco, entendeu? Loucão. Mas assim, eu acredito, Graziela, que tem muito cara, assim, igual você que trata disso e tal, às vezes pra ele não é normal. Então, porque tem um termo que tá muito falado, que é o narcisista. O narcisista não tem jeito. Essa cura, seja com terapia, seja por Deus, não vai acontecer. O narcisista tem um distúrbio de caráter que não vai mudar. Então, pra ele, por que ele não vai mudar? Porque ele não acha que tá errado.
Então, se você perguntar para ele, não, mas você podia ter pegado mais leve, ele não acha que tá errado. Não tem como mudar essa pessoa. Até para Deus transformar, você tem que acreditar que ele pode transformar, tem que entender, tem que se humilhar e entender que você tá errado. Tem que deixar Deus agir, né? Sim, é o que aconteceu com você. Então, nesse caso, que ainda eu falo assim, não é todo mundo que vai chegar até mim e eu vou falar, separa. Tem muita gente da vontade. Eu falo assim, não, isso aqui seria muito mais fácil. Então, tem as pessoas que vão chegar com problemas menores, que você fala, não, isso aqui é corrigível, é consertável. Agora, se me contar a história por vários perfis, eu olhar e falar, não, é narcisismo mesmo. Não tem volta. Não tem jeito. Você não vai conseguir transformar essa pessoa. Não é desacreditando de Deus. Sim. Eu, como cristã, é que eu falo, eu preciso que ele, no mínimo, entenda que ele tá errado e queira mudar isso. É um milagre mesmo. É milagre. E eu falo com as meninas isso, falo assim, você tá querendo fazer um milagre que nem Deus vai poder fazer porque ele não quer. Ele não entende que ele precisa. Ele não aceita que ele está errado. Sim. Então deixa os milagres para Deus fazer. Você não pode fazer milagre por ninguém. Eu falo isso com as meninas. E não é difícil chegar evangélico, chegar cristão, porque fica muito mascarado. Sim. Ali, sabe? E a mulher com esse pensamento de não posso ir contra, ela também com esse entendimento errado, fica muito escondido e muito mascarado ali. É uma guerra gigante, até para você poder explicar, né, que não, peraí, você tem que buscar ajuda, tem que buscar um meio. E teve uma influenciadora que eu vi, quando eu tava começando a pesquisar mesmo esses assuntos, que falava que se tá acontecendo alguma coisa assim, você procura o seu pastor, explica, e ele vai confrontar, né? Ele vai ir no seu marido, que se for preciso, vai chamar testemunha. Eu falei, nossa, que bacana. Eu falei, é sério? Porque parece que elas não sabem. Ou tem medo de falar. Então, a gente, como cristão, a gente ainda tem um ali mais próximo. Não, meu pastor tá aqui pertinho, posso falar com ele. Tem gente que não tem ninguém. Então, quando já tem esse medo, não, mas se eu falar com ele, na hora que ele chamar ele conversar, quando eu chegar em casa, é o que eu falo de não tem volta. Você tá com tanto medo, vai acontecer o quê quando você chegar em casa? Então, nesse caso, não tem volta. E assim, eu tava dando uma pesquisada, o índice, né, de feminicídio gigantesco, né? Sim. E eu tô fazendo um comentário que até uma passagem bíblica, né? Que quando o diabo pede Jesus para transformar as pedras em pães, Jesus não transforma as pedras em pães. Tem gente que casa com pedra, depois quer que Jesus transforme em pão. Entendeu? E assim, e o problema é que a gente vê, as pessoas avisam, as pessoas alertam, mas ela não consegue compreender, ela não consegue ver que aquilo ali é uma pedra literalmente, que vai fazer ela sofrer muito ali e tal. E mesmo assim tem muita gente que acaba entrando nessa cilada, igual você falou, pelo fato de deixar se levar, né? Deixar pelas palavras. Já tá tão ruim aqui, não é possível que ali vai ser pior. E eu falo que quando eu separei, eu tinha uma opção, voltar pra casa da minha mãe. Minha mãe é maravilhosa. Só que a lembrança que você tem de casa sempre vai vir as piores. Vai vindo os acontecimentos piores. E toda vez que eu falava, não, eu vou dar um jeito e vou voltar para casa. Eu sonhava todas as noites com o que acontecia de pior na casa da minha mãe. Só pra pensar, não, aqui tá ruim, mas acho que aqui ainda tá melhor que lá. E se do outro lado não tiver uma pessoa que vai te acolher, vai entender, a grande maioria também vai voltar e a mãe, o pai vai falar, eu te avisei. Mas quando você, assim, um dos abusos assim, que muito te afetou quando você, no seu primeiro relacionamento? Eu falo que é os que eu posso contar, que até isso a gente tem que tomar cuidado hoje. Os que eu posso contar abertamente é das traições. Você, aqui da cidade, você pode pesquisar, você vai descobrir milhões. Então, assim, eu não sei te contar quantas foram. Nossa. Juro, de verdade, não sei contar. Aí eu conto isso hoje muito tranquilo, tipo assim, realmente não me fere porque... Tá curada, né? Tá curado, não me fere mais. Então, se você pesquisar,
vai descobrir um monte. E eu fui descobrindo, e o que acontece? Você vai descobrindo e os primeiros dói muito. Os primeiros dói. Aí você confronta. Não, mas não é assim. Você pode mostrar, igual eu tô falando no celular, não, tá provado aqui. Não. Aí você fica duvidando, tipo assim, não, mas peraí, deixa eu ler de direito essa mensagem, só que não tem como voltar lá, porque o telefone tá com ele. Será que foi isso mesmo que eu entendi? Eu tô entendendo errado. Aí primeiro você acredita que você tá entendendo errado. Aí acontece de novo. Você pega de novo. Aí quando não tem como negar a situação, ele vai reverter. Não, o errado é você que tá pegando meu celular. Acontece o que eu falei. Então vai chegando um ponto que você vai descobrindo, quero separar. Não, você não vai te separar. Você fala que aconteceu com você. Aconteceu comigo. Não vai separar. E promete 1000 coisas, promete que vai mudar. De noite te leva pra sair, te trata super bem. Vai tratar hoje, amanhã, depois vai acontecer de novo. É aquele ciclo. Vai virando. Então eu cheguei num momento que não me doía mais. Eu olhava, não vou brigar por causa disso, mas não. Sério? E assim, foi quantos Aceita anos? aquela Assim? situação, né? Eu fiquei, se juntar tudo, dá 4 anos. Só que no namoro em si, eu não passei tanto. Por isso. Eu não vi tanta coisa. Eu só fui ver quando eu engravidei, né? Que quando... Fala que namoro não dá pra você ver muita coisa não, gente. Por mais que o namoro, que é o teste, eu falo que as meninas fiquem muito atentas em namoro. Mas por que eu não vi nada no namoro? Porque eu não quis ver. Tava tudo ali. Eu fingi que não vi, na verdade, né? Você finge que não vê, mas tá na sua cara. Você não quer acreditar, você quer continuar vivendo aquele conto de fada, você não quer se livrar daquilo. Você não quer acreditar. Então, depois que mora junto, depois que tem filho, não tem de onde fugir mais, você vai enxergar. Então, eu falo com as meninas o que me fez ser curada. Eu falo, relacionamento abusivo, a coisa mais difícil é sair. O se curar depois que sai, eu falo, peraí, isso aí é mais fácil. Não é super fácil, mas é mais fácil do que você já fez. Sair de lá é o principal. Então, sair tem um negócio que te puxa mesmo, que não vai deixar você sair. Mas se você decide, eu falo com as meninas, vocês chegam aqui no Instagram, vocês já venceram uma etapa. Vocês já estão pesquisando, né? Já entendem que é errado. Já estão conhecendo, vocês já estão num estágio bacana. Então eu comecei a fazer isso. Dentro de casa eu comecei a fazer isso. E via, comecei a programar. Não, peraí, eu vou sair daqui. Você traça mesmo assim, um plano de fuga. Eu vou sair daqui no tal dia, tal horário, vou fazer isso e não volto mais. Você tem que planejar para conseguir sair. Só que você sai, você volta. A maioria sai, aí você sai desestruturada. Você sai só com a vontade. Você sai só com a vontade de sair mesmo. Eu só saindo só com a vontade de ir embora. Aí chega lá, vou fazer o que agora? Seu telefone toca. A proposta é boa, a proposta é maravilhosa. A proposta é o sonho que você tem desde menino. É a família que você quer ter desde criança. É o relacionamento que você quer ter desde criança. Aí você volta. Aí o ciclo de novo. Um ciclo de novo. E fica nessa o tempo inteiro. Fora que tem outras questões também, que a pessoa, eu vi até você comentando isso no seu Instagram, que a pessoa tá ligada ali financeiramente, né? Sim. Ela não tem condições de sair, de alugar uma casa, às vezes não tem condições de ir pra casa de um parente, porque o parente não quer, a mãe não quer, o pai não quer, né? Você escolheu sua vida, né? Vive ela aí. Às vezes tá ligado ali naquela questão financeira. Financeiro. Né? E eu falo que quando a gente começa a receber os relatos, isso acontece mais com quem tem condição financeira boa do que quem tá no perrengue. Eu vou sair e vou ficar no perrengue. Você tá acostumado. Você tá meio, sabe? Você tá meio calejado. Então, o que eu pensava? Não, o que eu vou fazer? Tem que dar foi onde eu comecei a fazer o laço. Quando eu comecei a fazer o laço, o que eu vou fazer? Eu sempre tive praticidade com esses negócios manual, vou fazer o laço. Tinha minha menininha, botava no cabelo dela, vou fazer. Era o que dava. Era o que dava. Consegui. Agora, quando a pessoa tem uma condição financeira muito boa, e acontece, quando o cara é muito bem de vida, ele te bota numa casa muito boa, ele tem um serviço muito bom, você não precisa trabalhar. A mulher tá acostumada com aquele negócio ali.
Aí ela vai separar. Ela pensa, eu tenho uma menina hoje que eu tento tratar isso com ela e falo, se você for brigar por seus direitos, que tem, né? São os direitos. Não, eu tenho direito nessa casa, eu tenho direito de pensão tal, tenho direito de pensão tal para meus meninos, ele tem que pagar isso, ele tem que pagar aquilo. Você não vai sair. Ou você vai ficar presa ali muito tempo. Então você vai ter que abrir mão. Abre mão de alguma coisa. O principal, né, é a sua cabeça, o seu psicológico. Eu preciso que você entenda isso. Eu explico muito isso para as meninas. Agora, do contrário, não vou sair, não vou deixar. Então briga com todas as suas forças. Tá? Briga com todas as suas forças para você conseguir essa dependência financeira aí que você tanto quer. Mas depois que você brigar, que você sair, você tá pensionada, tá com a casa ficou para você, a pensão dos meninos tá com você, você vai ter força ainda para recuperar seu emocional? Não vai. Aí as meninas seguem infelizes, seguem com o trauma, porque gastou toda a energia que tinha. Eu falo que no assunto errado. E depois que você faz isso também, principalmente narcisista, o cara não vai te deixar bem e ficar tranquilo. Talvez se ele te deixar olhar pra você, você não. Te deixei acabada. Ele vai olhar, é a realidade, ele vai olhar e vai ficar tranquilo. Nossa. Ele vai ficar tranquilo. Fala, não posso deixar essa mulher do jeito que ela tá, não. Aí vai continuar. Vai continuar a perturbação, vai continuar te ligando, vai continuar brigando por guarda de menino, vai continuar. Então a gente tem que fazer algumas escolhas. Não é que eu aconselho a deixar, sabe? Não, deixa, esquece essas paradas e vai viver sua vida. Não é isso. Mas tem guerra que não vale a pena. Eu entendi seu ponto de vista, né? Mas assim, uma pessoa cristã ali que está vivendo nesse abuso, assim, você como terapeuta, lógico que tem a Bíblia e tal, mas às vezes precisa de uma força de uma mulher, uma palavra de incentivo. Sim. Porque às vezes aquela irmã ou aquela cristã, às vezes ela fala, não, vou orar, que já orou, já buscou, já jejuou, já leu a Bíblia, e às vezes ele não bate, ele não agride, mas ele agride de outras formas, emocional, exemplo, né? Quer sexo todo dia, não importa se está doente, se está cansada, que mais? Vários tipos de abuso, grita, igual você falou no off ali, mas aí essa irmã, essa pessoa, eu não posso, vai ser uma vergonha se eu expor a minha vida. Qual é o conselho você como terapeuta, não só como uma cristã, mas como uma cristã terapeuta? Qual é o conselho que você daria para uma irmã que está nessa situação? Nessa situação, tipo assim, igual eu falei, quando eu descobri, porque eu não era cristã antes, tá? Quem me apresentou a igreja foi o meu marido. Sua esposa. Então, eu sempre botei ele como o maior exemplo de, peraí, eu conheci cristão mesmo, foi agora, eu nunca tinha conhecido. De verdade. Ele me conheceu na pior fase da minha vida e me amou de todas as formas possíveis. Eu falo que eu machucava ele muito. Ele foi esperto, né, mano? Ele juntou o útil com o agradável. Eu machucava ele muito. Eu machucava ele muito. Muito. Porque eu tava ferida e toda a demonstração de amor que ele fazia, que ele tentava, eu no fundo eu olhava e falava assim, não, esse menino parece diferente, só que eu não dava pra acreditar, mas eu olhava, não, pelo amor de Deus. Você tava bloqueado. De novo, eu assim de novo, a mesma história, vai tentar, vai conseguir, vai virar tudo por água abaixo de novo. Só que tem coisas que é diferente, então assim, ele me respeitava muito. Só melhorando a pergunta, porque pro namorado, o noivado é fácil. Você mete o pé. Sim, entendeu? Casamento. Agora, pro casamento é algo muito mais sério, né? Sim, sim. Então, eu ficava muito nessa, de querer dar uma chance, mas estar bloqueada. E até um momento que eu lembro, ele não esqueceu dessa frase, que ele fala que machucou muito. Hoje ele já... Mas ele me contou isso no início, que eu falei com ele, mas não, eu te conheci na época errada. Eu te conheci na época errada. Se fosse alguns anos atrás, a gente ia dar super certo. Hoje não dá. Hoje eu não tenho condição de ter uma pessoa legal pra você. E isso acontece demais.
que você tá tão ferida, tão machucada, que quando você encontra uma pessoa boa, você sabe que ela é boa. Mas você olha pra ela e fala, não, a história vai ser repetida. Isso aqui não vai dar pra mim. Só que mesmo com esse não, com vários outros nãos, com várias outras coisas que eu fiz e feriu, ele continuava insistindo. Só que ele insistia diferente. O insistir, eu falo, por ele ser cristão verdadeiro, o insistir dele era diferente. A gente morre de rir sempre que vê algum meme de... Sempre acontece algum memezinho de tipo assim, não sei o que aconteceu pra você se apaixonar por mim, aí o menino tá lá de madrugada, orando. Aí eu vou de rir dele. Fala, que você fez isso, eu sei que você fez. E o insistir dele era esse, era diferente. Então ele não pedia pra que eu me apaixonasse por ele, pra que a gente casasse. Ele pedia pra que eu fosse curada, para que eu fosse tratada, para que eu perdesse, né, todo aquele medo. Então, mesmo a gente antes, eu conheci ele no serviço, quando eu ainda namorava. Então, mesmo antes ali, só quando a gente convivia no serviço, ele sempre foi muito... Não, peraí, o que tá acontecendo? Ele sempre ia lá e resolvia tudo da forma que eu falo assim, aquela demonstração de amor maior que ele tinha. Então, eu sempre vi isso dele. E foi sempre assim. A gente ia se conhecendo, quando eu separei, eu tava ferrada de tudo. Então ele ia chegar lá com uma fralda pra minha filha, sem obrigação nenhuma, sem me pedir nada em troca. Vamos na igreja, vamos. Eu já tinha meio que pezinho atrás. Porque muito desse pessoal abusivo, desses caras abusivos, é uns que agradece a Deus por tudo. Que levanta de manhã e... Sim! Faz oração. É porque você vai falando, vai vir um monte de entendeu? Então, assim, é muito difícil. E o que acontece muito, esses caras... É engraçado, né? Se não fosse drástico, não seria tão grave. E às vezes, e os que não são cristãos? Os cristãos têm uma... Né? É fácil de identificar também e gera revolta na gente. Mas os que não são muito gente boa. Você conhece o cara e fala, esse cara é sensacional. Aí quando você conta, você fala assim... Ele fala que é cristão, né? Aí os que não, o que é da baladinha, que a gente boa, ri pra todo mundo, conversa com todo mundo, trata todo mundo bem, famosinho na cidade, isso acontece demais. Aí, mas com a namorada, tem um negocinho ali. Então quando você conta, a pessoa fica assim, não, fulano, você tá doida? Fulano é muito gente boa, você chega perto dele, tá rindo pra todo mundo. E você, que tá passando o apertinho ali, é cara ruim, cara fechada, que tá infeliz pra caramba, só anda com bicos todo tamanho na rua. Nem agradece a pessoa que tá do lado. Sim. Vai vendo. Então você vai acreditar em quem? No gente boa, que tá rindo? Se for cristão, no gente boa, que tá rindo, tá louvando, tá agradecendo, tá pulando lá na frente? Ou na mulher dele que fica lá sentada, cara, terrível, não ajuda em nada, não tem vontade de fazer nada. Se for o da baladinha, você vai acreditar nele, que chega na balada, cumprimenta todo mundo, ri pra todo mundo, paga bebida pra todo mundo, ou na mulher que fica lá de canto só olhando pra ver se ele não vai mexer com outra mulher na frente dele. Então, tudo desfavorece, tudo fica... Ele é no off, é só no off. Ele vai ser a melhor pessoa com todo mundo só de fora. Mas com você no off, é que é diferente. Complicado, né? Sim. Mas é assim, igual você falando aí, eu acho assim que pro cristão é muito mais difícil, né? Você abrir mão assim de um... Às vezes um casamento assim de 10, 15, 20 anos, né? Porque às vezes o cara foi assim a vida toda. E aí a mulher, você olha assim, coitada, tá acabada, né? Destruída emocionalmente. Mas ela tem aquele homem como o herói dela, né? Como, nossa, que meu marido, meu... E às vezes sofreu tanto, a gente tá de fora, tá vendo e tal. Assim, um conselho, assim, que eu vejo, assim, cristão, né, irmão? Biblicamente, casou errado, desde que não haja agressão, seria o quê? Biblicamente seria o quê, né, irmão? Ore, busque, tente de todas as formas e tal. Só que é muito difícil um relacionamento que é abusivo não chegar à agressão, né? E até a traição? Que não, eu falo até que não, porque depende, igual eu te falei, depende da mulher. Se a mulher, qual que é o problema da mulher cristã? Ela não vai confrontar.
Ela vai deixar aquilo passar, vai ficar se minando, se doendo e vai continuar. Então ele não tem muito o motivo para extrapolar, passar desse limite. Se ela der motivo algum dia, que ela nunca vai falar não, nunca vai desrespeitar o que ele tá falando, entre aspas, não vai desobedecer o que ele tá falando, então fica tranquila ali. Por mais que ele possa fazer o que ele quiser, ela não vai chegar, não vai gritar, ela vai sempre tentar ser aquela mulher da Bíblia, né, que a pacifica. Então ele não tem esse motivo. Entendi. Então o que eu aconselho, como eu tinha visto no meu início lá, de quando eu tava conhecendo, é de procurar o pastor. Ajuda externa, né? Sozinho não vai dar. Sozinho não tem jeito, né? Sozinho não vai dar. Aí você vai procurar o seu pastor. E ele te falar que isso tá normal, que ele não pode te ajudar em nada. Aí eu falo assim, filha, o pastor também, sabe? É tudo do mesmo saco, a farinha do mesmo saco. Aí é difícil. Mas o conselho melhor sempre vai dizer procurar ajuda. Sozinho não dá. Verdade. Sair sozinha, só com sua força de vontade, sua cara e coragem, vai dar errado. Então tem que procurar ajuda. Na igreja, o certo, né, é que tem alguém, né? Você tem que ver alguém e falar assim, meu Deus, eu vou chegar nesse fulano e ele vai conseguir me ajudar. Né? Eu acho que um dos maiores problemas que eu vejo nessa questão de relacionamento abusivo, nem vou falar de casado, não, é do próprio casal de namorado jovem ali que tá sofrendo, todo mundo tá vendo, mas ninguém tem coragem de chegar lá e falar. Ninguém vai falar. Deixa a pessoa quebrar a cara, deixa a pessoa entrar no enrascar, às vezes até amigo da pessoa, mas não tem coragem de falar, não, isso não tá legal. Falta a omissão. A omissão é algo assim terrível. Esse ditado que implantaram, né, de briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher. No seu caso, teve alguém que chegou pra você e falou, não, Grazi? Todo mundo sabia, eu falo que a gente convivia de um monte de gente. Se tivesse chegar no churrasco e ontem ele tava com outra pessoa, vocês vão chegar no mesmo churrasco hoje aqui comigo, vão sentar e tá normal. Então, assim, eles te colocam num meio em que você tá totalmente desprotegido, em que todo mundo tá ali é amigo dele, é parceiro dele, vai acobertar ele e te afasta de família. O pessoal da minha família não podia ir na minha casa. Realmente não podia. Então, tipo assim, como assim? Era proibido de ir? Proibido não era. De falar, não, eles não podem entrar aqui. Mas eu não tinha a chave do portão, por exemplo, da minha casa. Ou, se eles fossem, não, eles vão vir aqui, eles vão vir. Se ele chegar, vai ser maltratado. Então vai te minando de alguma forma ali. Amiga, amizade, a pouca que você tem, que resta, você já começa a relacionar, já diminui. Uma galera já vai embora. As que ficam, também ele vai brigar com aquela pessoa, ele vai arrumar um motivinho, vai brigar, vai tratar mal, ela também vai sair. E você vai insistir? Não. Você não vai querer brigar com ele pra insistir com aquela amizade. Vai chegar lá e vai pensar, mas essa amiga aí, então você acredita em tudo que a pessoa falar. Então ele vai tira todo mundo que você tem, que você vai ter só ele. Você precisa só de mim. E se acontecer alguma coisa, realmente, acontece alguma coisa, você fala, meu Deus, eu só tenho ele. Então você realmente se vê cercado. Então isso é o que dificulta muito, é exatamente esse afastamento que eles fazem, tira todo mundo de você. Tira todo mundo de você. Você não tem suporte. Você fica só no meio dele. Se você tiver que procurar alguém, vou chamar. Às vezes você ainda pensa, eu falo que aconteceu comigo, eu lembrei falei, não, fulana vai poder me ajudar. Aí você liga pra fulana, ela não é sua amiga, ela é amiga dele. Ela corre lá e conta pra ele, você tá cercada. Jesus, você tá cercada. Parece até um filme de terror, né? Você vai. Aí é igual o sentimento que você falou assim, a gente olha e fica com raiva. Como é que essa minha burra? Como é que não tá enxergando? Não é de um dia pro outro. Assim, às vezes eu já vi alguns assim, eu falo assim, nossa, essa pessoa ali, meu Deus, tá todo mundo vendo, né? Ou então, só a pessoa não vê, né? O comentário não, ela tá gostando, ela gosta de ver desse jeito. Ela gosta. E a gente não sabe que a pessoa tá implorando socorro. E também, às vezes, Grazi, eu posso estar até errado, mas eu vejo também que às vezes
a mulher também, ela pode estar com autoestima ali também. O cara, vou dar um exemplo. Às vezes tem uma menina lá, se é cristão ou não é cristão, não arruma um namorado. Não arruma assim. Sim. Aí ela fala assim, igual você falou, nossa, eu sou feia, não, meu cabelo é assim, eu sou gorda, eu sou preta, eu sou branca demais. Aí chega o cara. Aí o cara até, né, pra ela é bonitinho. Sim. Acaba que elas mesmas, pra não perder, acabam aceitando isso, né? Qualquer migalhinha, gente. É qualquer migalhinha. E aí você aceita aquilo no início e depois que você tá dentro, como você já tem esse sentimento de ser, né, insuficiente, de ser menor que ele, de merecer menos que ele, você tá sempre buscando melhorar. E como é que você vai melhorar? Fazendo as coisas que ele quer. Não, vou fazer tudo que ele me pede, eu vou fazer. Vou deixar, não vou ficar implicando com as coisas que ele faz, não. Que aí você fica tentando melhorar, sendo que você não tem nada pra melhorar. Você já tá no seu nível. Você sabe o que eu vou fazer. E eu falo de autoestima, que eu lembro uma coisa que me marcou muito. Quando a minha menina fez 1 ano, eu lembro que eu não queria fazer festa de jeito nenhum. Eu saí de casa e ela tinha exatamente 1 ano. Ela fez 1 aninho, assim, umas 2 semanas depois eu saí. E eu lembro que eu já tava no meu limite mesmo. Que é quando eu começo a chamar a gente de louca, né? Você já tá no limite, então qualquer coisa você vai fazer barraco, você vai... E eu tava... Só que eu não tinha essa oportunidade, que eu falo com as meninas. Tipo assim, eu não tinha essa oportunidade de surtar e alguém veio. Eu lembro que ela ia fazer 1 aninho, não, vamos fazer uma coisa, eu não queria. Quando eu vi, ia ter uma festa na minha casa, com uma galera que eu tava odiando, que eu já tinha entendido onde que eu tava, eu já sabia que ninguém ali era meu amigo nem nada. Então já tava com aquilo muito consciente, meu Deus, não quero. Eu lembro que nem o vestido que eu usei no dia eu não podia escolher. O vestido que era pra eu usar esse, eu odiava roupa colada de tudo quanto é forma, era um vestido pegado de todo jeito. Aí eu lembro que o pessoal da minha casa foi, não tinha como. Não ia, né? Não ia. E tinha muito tempo que eu não via. Muito tempo mesmo. Lembro que eu desci a escada, aí já tava o buchicho. Não, mas como que ela tá magra? Não sei o que, ela tá linda. E eu tinha emagrecido realmente muito. Foi, tipo assim, de uns meses que eu fiquei muito magra, mas porque eu tava me acabando, tava sofrendo muito. E eu cheguei na mesa... Não é caso de rir, não, mas assim... Eu cheguei na mesa, você tá linda, você não sei o que... Eu falei, gente... E você não consegue abrir a boca e falar... Não, gente, não é possível que vocês não estão vendo. Não é possível que vocês não estão vendo, que eu tô implorando ajuda. Não é possível que vocês estão achando isso aqui normal. Aí acaba que aquele dia eu lembro que eu tinha programado alguma coisa. Não, eu vou contar pra alguém, vou pedir ajuda pra alguém. Na hora que eu escutei isso... Eu falei, é isso mesmo que vocês estão enxergando, então eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Nós tá bonito e tal. Aí você fala assim, então eu tô bem. Aquilo te deixa assim, sem entender. Bem de mim, tá cuidando bem. O pessoal realmente vai assim, não, ele tá cuidando bem, ela tá bonita. Ela fica complicado. Mas é um assunto assim, muito extenso, né? Sim, muito extenso, abrange várias questões, né? Não só de agressão verbal, né? Que é a emocional, mas a física, como você falou, que é o último estágio. E foi por isso que você começou a fazer boxe? Não, eu comecei a fazer assim que eu comecei. Tava num, tipo assim, 18, 17, 18 anos, você quer começar a fazer alguma coisa, né? Procurar, e eu tentei algum esporte e não gostei de nenhum. Tentei tudo, você pensar, não gostei de nenhum. Aí fui fazer um treino de MMA, gostei. Eu não gostei disso aqui. E era a única coisa que eu realmente fazia que me deixava bem. Então, entre tudo que acontecia na minha casa, eu nunca fiz vou fazer pra me defender. Geralmente, mulher procura, até com o nome, não quer fazer defesa pessoal. Quero fazer defesa pessoal. Não quero fazer Muay Thai, não quero fazer juízo, quero fazer defesa pessoal, que é pra me defender. Não, eu fui pra emagrecer, pra fazer qualquer outra coisa. Quando eu me vi, eu tava muito envolvida naquilo. Só que hoje eu falo assim, com o filho, com o marido,
O MMA pra mim não é... Assim, não é nem mais aceitável. Como é que eu vou lutar um negócio e vou chegar com o rosto todo machucado? Assim, pra quê, sabe? É tipo assim, pra quê? Se eu tivesse que seguir essa carreira, eu tinha que ter feito antes. Então, até nisso, eu falo que se eu não tivesse tido esse meio do caminho, eu engravidei, eu lembro que quando eu engravidei da Lara, eu descobri, eu tinha acabado de ter feito uma luta. Eu senti muita cólica, muita dor. Aí fui no médico, descobri que eu tava grávida, de quase 4 meses. Só que a barriga não aparecia porque treinava muito, então só aparecia essa barriga. Então hoje eu falo, não, hoje eu não tô afim de passar isso. Eu tô bem feliz lá em casa, tô bem de boa, não tem necessidade dessa correria toda, dessa fuga toda, que era uma fuga, né? A fuga que eu tinha era sair do serviço e treinar. Se tivesse 2, 3 treinos direto, eu fazia todos, e era a fuga que eu tinha. Não tinha nem muito tempo, né, pra muita perturbação. Então hoje eu não tenho necessidade disso. Hoje eu dou aula de jiu-jitsu feminino e aparece, né, meninas de todas as formas lá, e eu sempre falo com elas, falo assim, gente, isso aqui vai transformar você se você deixar. Eu falo que o jiu-jitsu também me ajudou muito. O jiu-jitsu me ajudou, assim como todo esporte, né? Mas ajudou muito na autoconfiança. Ali você fica confiante, você anda na rua mais confiante, porque eu tinha muito medo. A lembrança do meu pai agressivo me deixava com muito medo. A lembrança do marido agressivo me deixava com muito medo. Então, antes de você dormir ali, com um olho aberto e o outro fechado, então, peraí, se ele chegar vai acontecer o quê? Não que eu possa bater em homem de todos os tamanhos, de todos os pesos, mas eu falo com as meninas que a diferença maior é que você vai sobreviver. Se acontecer, você vai sobreviver. Você vai dar conta de se livrar daquilo ali. Pode correr, né? Sim, você vai dar conta de se livrar. Vai conseguir fazer alguma coisa, vai conseguir correr. Se for um cara que não faz nada, dependendo do nível de treino, eu falo porque os meninos chegam para treinar na academia lá hoje, com diferentes pesos, olha pra minha cara e fala, não, essa menina não tá normal, tem alguma coisa. Mas eu falo, tipo assim, se você se entregar aquilo, vai dar certo, né? Então, assim, hoje eu dou jiu-jitsu feminino pras meninas, e quando aparece alguém que tá com essa ferida, aparece, eu vim porque meu marido fez isso, meu ex-marido fez aquilo. Fica até difícil de ensinar, porque elas ficam muito com isso na cabeça. Elas ficam muito com isso na cabeça. Não, mas se ele fazer isso? Não, mas se eu fazer aquilo? Quando você vai aprender e você já tá com aquele mecanismo na sua cabeça, você só quer saber se livrar daquilo. Você não vai conseguir se envolver e deixar natural. Eu falo, se ficar com essa cabeça não vai dar certo. Eu preciso que você se entregue e deixe acontecer. Vai ter umas viradinhas de chave que vai acontecer em algum momento. Não adianta falar nada, ficar falando com você o tempo inteiro que não vai adiantar. Então eu falo mesmo de empurrão. Às vezes, se seu marido te empurrar, você vai cair, vai se machucar muito. Só porque ele é muito mais forte, você caiu da forma errada. E uma menina uma vez falou comigo assim, não, mas eu vou... A Florença aqui, né? Eu vou sempre na Florença, sempre tá cheio de menino ali, tal, não sei o quê. Se acontecer isso, o que eu vou fazer? Eu olhei pra cara dela e falei assim, sabe o que eu faço? Quando eu descubro que na padaria que eu gosto tá cheio de... Eu não vou mais. Então, às vezes, vocês estão comprando umas brigas que não é pra comprar. Não é pra comprar. O meu marido ele fica muito nervoso, muito irritado se eu fizer isso. Vai fazer por quê? Se for uma coisa que você precisa fazer e seu relacionamento for saudável, você vai conseguir conversar com ele, vocês vão resolver. E mesmo que for resolver, até ele parar, você vai fazer isso para provocar ele por quê? Pra quê? E se não tiver jeito, você sabe que você tem que sair dali. Se você tem que sair dali, você sabe que você também não pode provocar ele, que você não tá segura em ficar provocando. Então, assim, a primeira defesa, o primeiro recurso é sempre realmente tirar isso. A gente acha que a gente tem que ir lá e ficar confrontando. Não vou aceitar, não vou deixar, e não é. A gente tem que fazer tudo na caladinha. Até de falar, vou separar. O pessoal tá começando a entender muito. Quando a gente fica em silêncio, que a gente vai embora. E é real. Se ela tá brigando com você hoje, tá brigando amanhã, é o que aconteceu comigo. Brigava hoje, descobri, tô brigando. Parou de brigar, já é um avanço. Você já chegou num segundo estágio ali, eu entendi onde que eu tava, agora eu vou
me programar para sair daqui. Mas essas brigas eram muito constantes. É muito constante. Por nada, né? É por nada e tipo assim, parece que que tem um negocinho que te cutuca, né? Fala assim, você fica meio, não, você tem um negócio errado, você não consegue confiar. Não consegue. Mas se tá tudo tranquilo, na sua cabeça, fala, não, tem um negócio errado, eu vou investigar. Aí que você fica de errado, né? Volta naquela de vou lá, vou investigar e vou descobrir. Só que eu lembro que, por mais que eu não era evangélica nem nada, minha mãe sempre foi, né? Da igreja, sempre fui católica. Então eu comecei a estar numa fase que eu pedia muito pra Deus, não, Deus, me tira daqui. Eu não consigo sozinho. Eu já planejei 1000 vezes, não consigo sozinho. Me tira daqui. Ele começou a mostrar mesmo várias coisas. Era brinco de carro, era essas coisinhas. E teve um ponto que começou as mulheres batendo no portão. Meu Deus. Nossa. Então, tipo assim, até isso você sabe, não, mas fulana veio aqui, ó. Não, fulana não veio, não. Você tinha que filmar a fulana, entendeu? Peraí, a fulana veio aqui. Então é realmente complicado. Mas eu falo e repito sempre, eu dei muita sorte. Não era não era pra ter saído, era pra estar vivendo um relacionamento ruim até hoje. Dei muita sorte de sair e encontrar o marido que eu encontrei, que eu falo que é cristão de verdade. E a gente, quando é cristão, uma dica para as meninas, ele é até de pregação mesmo, a gente descobrir se tá certo ou não. Ele sempre fala assim, Grazi, se fulano te falou alguma coisa, não, seja bíblico, por exemplo, tá, você vai escutar com aquilo, não é que você tá desconfiando, não é que você tá desconfiando de Deus, você vai lá e vai buscar de novo, pera, deixa eu ver se tá aqui mesmo ou você tá tirando da sua cabeça. Não é errado fazer isso, né? Então, para as meninas que são da igreja, que eu indico ir lá e buscar no pastor, falar assim, aqui tá acontecendo isso. Dependendo do conselho, você vai lá e... Olha na Bíblia, né? Os crentes de Bereia, né? Paulo pregava, eles iam lá e olhavam na Bíblia se estava certo. Não, tá? Isso aqui tá certo. Tá certo. Eu posso ficar feliz com isso. Tá certo. Ou seja, né? Comprovação. A Bíblia é o manual mesmo de um bom relacionamento, de um bom casamento, de um bom namoro, de um bom noivado. Mas só que a gente acaba pagando para ver, né? Sim. Desacreditando. E a gente não ouve, muitas pessoas não ouvem conselho nem de pai, nem de mãe, nem de irmão, nem de ninguém, acaba entrando nessa situação de abuso, assim. E você falando, aí eu fico pensando, refletindo aqui, como é que o cara consegue envolver, né, a pessoa ao ponto, assim, da pessoa estar ali sofrendo, sendo machucada emocionalmente, e ela não consegue sair, né? É uma prisão mesmo ali, é uma prisão, assim, imagino graças a Deus a gente não passou por isso, mas eu creio que deve ser uma prisão terrível mesmo. Você não tem prazer de voltar para casa, você não tem prazer de estar ali no seu próprio lar. Então deve ser algo assim, muito, muito difícil, muito terrível. Eu falo que isso vem, a gente precisa entender de onde que vem, né? No meu caso, para mim, era muito fácil de entender de onde que vinha, da relação paterna, de tudo que vivia ali. E geralmente não é um problema só, não é um acontecimento só. Você vai buscar e vai ter vários acontecimentos. Hoje eu converso com um adolescente, 16 para 17 anos, e a gente fica tentando investigar, né? Porque adolescente é difícil, eu falo com ela, vou tentando explicar. Geralmente eu falo com ela que, se você fizer o que você tá querendo fazer, você vai fazer exatamente o que eu fiz. Porque a gente acha que a gente é muito especial, que o nosso problema é maior, sabe? A gente acha que o nosso trauma é maior, que não, meu pai foi pior que o seu. É tipo isso, meu pai foi pior que o seu, eu sofri mais que você. E não é todo caso que chega mesmo. A gente vai olhar a mesma coisa. Então fala, vai cometer um erro aí. Tem muita vontade de sair de casa, você vai encontrar a forma de sair. O primeiro que aparecer e te prometer qualquer coisinha, você vai sair. Então, hoje ela não conversa tanto com o pai e com a mãe. Perdeu esse contato. Já começou. A separação ali já começou, né? De
vou trazer ela pra mim. O pai dela, às vezes é um pai mais rígido, não pode fazer isso e tal. Aí o menino vai lá e vai falar, não, mas seu pai tá te prendendo, tá isso. Vai trabalhando aquilo ali. Aí ela já com 17 aninhos, já tá com a cabecinha pronta. Ah, meu pai e minha mãe, meu Deus do céu. Só que nunca ela vai ter o pensamento de vou sair daqui de casa por mim mesmo. Vou sair, vou trabalhar, que seja, até porque é difícil. Então a proposta que ele tiver de vou te tirar daqui. Vou te dar uma vida diferente. Você não vai precisar ficar obedecendo ninguém. A pessoa sai. E às vezes o cara não tem nada, né? Nem emprego, nem... Geralmente esses caras não tem nada. Nem uma casa, nem emprego, nada. E não consegue. O cara tem uma artimanha, né? Uma lábia, eu falo, é transtorno de caráter mesmo. Eu falo que eles não tem milagre que vai fazer recuperar. Porque eles não querem, não entendem que tá errado. Então, e não é... Aí só você com a sua vontade de transformar ele não vai dar. Impossível, não tem como. Não vai dar certo. Como que você se decidiu para Jesus, Grazi? Como é que foi esse encontro seu? Eu com meu marido, né? Ele levava na igreja, só que eu sempre fui de tipo assim, eu ia e, nossa senhora. Sério. E até um trauma que eu tenho até hoje, eu não gosto de grito. Tem aquele preconceito, né? De igreja evangélica, o pessoal fala muito alto, grita muito. Meu marido grita horrores. Então eu sempre odiei grito. Seja de alegria, seja de tristeza, eu tenho lembrança muito ruim de grito. Um pavor que fala comigo. Então, às vezes, só deles falarem muito alto ali, eu já ficava... E ele ficava sempre olhando pra minha cara. Até hoje é assim, às vezes quando toca num assunto assim, que é pra esse lado, eu fico... Aí ele fica lá... Olhando pra minha cara, eles não estão falando. A gente já fica nessa. E eu lembro que uma pregação que eu ainda tava muito recente, né? Tinha saído de casa muito recente, eu não tava namorando com ele ainda, ele só me levava na igreja. E eu acreditava muito que eu não era capaz de amar ele da forma que ele me amava. Eu tinha entendido isso, para não vou dar conta. O que esse menino tá fazendo é além do que eu posso fazer um dia. A gente foi na igreja e teve uma pregação que o pastor falou assim que era impossível não amar Jesus, porque ele nos amou primeiro. E ele nos amou de verdade. Na hora que ele falou, eu olhei para ele que tava do meu lado e falei, eu tô me enganando por quê? Né? Tipo assim, ele me amou primeiro. Meu marido também me amou primeiro, me amou de verdade. Ele tava realmente assim com um amor verdadeiro mesmo, de querer me resgatar, de querer me ver cristão, bem. Né? Ele não queria, claro que ele queria casar comigo, mas se eu não casasse com ele, tudo bem. Ele só queria que eu ficasse bem. Queria que eu ficasse bem. Aí naquele dia eu olhei e falei, não, peraí, eu quero o mesmo Jesus dele. Esse que eu conheci de uma galera que eu não tinha conseguido ainda, sabe? Entender? Assim, mas o dele eu gostei. Peraí, esse aqui é de verdade. Aí foi realmente assim, espelhando nele. Tudo que eu vejo dele. Eu falo que o primeiro ano de casamento da gente, eu tentei acabar com o nosso casamento umas 3 vezes. Até que foi pouca. Que teve o primeiro ano, teve umas 3 brigas que eu olhava, na hora que acabava, eu falei assim, meu Deus, eu tô brigando sozinha, tô gritando sozinha, tô brigando por nada. E ele ficava pleníssimo, assim. Tipo, tá. Beleza. Bom, é isso mesmo? Tá bom, tudo bem. Vamos resolver isso depois. Que ele sabia de onde estava vindo isso. E eu ficava insistindo, não, peraí, vai brigar, você não vai brigar. Ele tem que retrucar. Ele tem que retrucar. Então foi muito disso. Aí depois eu sempre falava com ele. Ele ficava brincando, não sei o que, vamos batizar ela. Qualquer coisinha que acontecia, não, agora você vai. E eu ficava, não, nunca vou batizar. Não via necessidade. E também eu não queria machucar minha mãe, porque ela é católica. Ela é católica que você for falar com ela, não, mas vai na briga, né? Então a gente respeita. Eu respeito muito ela. Quando eu decidi que eu ia batizar mesmo, que ia viver com o meu marido, foi que eu fiquei olhando ele e falei, não, eu acho que entendi. Dessa forma que eu tô aqui não tá dando legal não, esse menino tá tão tranquilo, eu quero ter a paz que ele tem. Na verdade eu queria ter a paz que ele tem, ser leve como ele é. E até hoje, você vê ele comigo, você não fala, esse menino é diferente.
Ele é mais... Eu sou mais cara fechada, mas tô tentando. Eu falo que é um processo, né? Eu tento demais mudar várias coisas ainda. Porque eu ainda tô ferida, ainda tô machucado. Não, mas é muitos anos. Muitos Você anos. carrega aquela bagagem ali aquela... Então, pra mudar é difícil. Falo também com as meninas que a gente erra demais quando a gente acha que a gente vai ser curado, vai ser transformado, quando a gente esquece. Não, precisa esquecer? Como assim? Isso é amnésia, isso é outra coisa. Você não vai esquecer. A unção de esquecimento. Tá bom, não, lembra de tudo que me aconteceu. Com todos os detalhes. A diferença é que isso não me para mais. Então você vai lembrar quando você tá ferido, você tá precisando de tratamento, você lembra, vai perder seu dia. Você vai chorar o dia inteiro, não vai fazer nada, a casa vai ficar do jeito que tiver, você vai faltar no trabalho e aquilo vai te parar. Quando você tá curado, você lembra, se tiver que doer um pouquinho, vai doer ali 10 minutinhos, 20 minutinhos, você vai seguir sua vida normalmente. Sim. Esquecer não dá. Não dá, não tem como, né? Grazi, assim, a gente tá chegando no final. Eu queria te pedir dá um conselho para as meninas novas aí, as meninas de... Colocar aí, as meninas tá começando cedo. Hoje em iludida, né? Com tudo. Hoje em dia as meninas começam a namorar muito cedo, né? 15, 14. Muito cedo. Eu sou pai de uma moça, eu fico zoando, né? Eu falei, quando ela tiver 30 anos é pra casar. Pra casar, aí já tá madura bastante. Mas assim, porque eu creio assim, tu tem um padrão, tu tem um padrão. Exemplo, você vai, só pra galera entender onde que eu quero chegar, para fazer uma casa é um padrão. Começa pelo alicerce ali e tal, depois vem os tijolos e assim por diante. E eu creio que no relacionamento abusivo, da mesma forma, tem um padrão. Por mais que ele se manifeste de forma diferente, mas tem um tipo de padrão que ele é constante, correto? Sim. Exemplo, o conselho que você dá para a menina aí, qual o primeiro padrão que você vê assim? Eu acredito que possa ser o grito, né? A menina começou a namorar ali, independente se é cristão ou não é cristão, começou a namorar com um rapaz ali, o cara dá o primeiro grito. Às vezes acontece. Sim, né? Aí deu 2 gritos, 3 gritos, 4. Eu acho que o primeiro já foi. Então eu falo que o que eu falo sempre com as meninas, as solteiras, é a investigação. A gente fala assim, detetive. Gente, os sinais estão muito claros. Sim. É uma coisa que eu falo com elas, que é identificar os sinais. Os sinais estão muito claros. A gente que finge que não vê. Então tem aquele pretendente ali. Primeira coisa. Primeiro encontro, tô te conhecendo. Não, que eu separei recente, minha ex é doida. No primeiro papo, você já sabe, esse maluco pra mim já é um sinal fortíssimo. Então, os sinais claros, relacionamentos passados, ruins. Você fala pra perguntar mesmo a pessoa? Não precisa perguntar. Ele vai falar. Geralmente fala. Chega, eles querem te convencer assim... Nossa, tenha dó de mim, já sofri demais. Eles se botam no papel contrário e sejam uma boa namorada pra mim. Geralmente eles contam, falam muito mal de ex. Você tá conhecendo uma menina agora, você não quer falar de ex. Verdade. Né? Você não quer falar de ex. Eles vão te falar. Daí eles vão falar muito mal. A forma que trata a mãe. Nossa, esse ponto. Isso aí, ninguém leva a sério. Ninguém leva a sério. Se tratar mal, já é um péssimo sinal. Né? E se não é nem que trata bem, está muito apegado ali. Sabe, que negócio muito apegado, que a mãe, minha mãe, muito grudado na mãe, também não é legal. Fala que não desgrudou o cordão umbilical ainda, também não é legal. E o grito, eu falo que só vai chegar nesse grito depois de ter passado vários limites, depois de você ter ido numa festinha e puxado seu braço. Qualquer coisa que aconteça, puxão. Aquele puxão de braço ali já é bem característico. Criança a gente belisca, né? Tá fazendo um trem errado, você belisca. Não, namorados, não. Daquele puxão de braço também já é
Mas olhar pode. Né? Olhar, gente, tá acontecendo assim, mas eu falo que até o olhar, ele reprime muito. Então, dependendo, você tá ali num ambiente, chega um rapaz bonito, você já vê que a menina já fica assim, fingindo, não sabe onde olha, porque ele já tá aqui, ó. Tô vendo se você tá olhando. Então, é uma pressão mesmo, né? Os sinais são pequenos, eu falo assim, são pequenos, mas são muito claros. Você sente que tem um negócio errado. É perceptível, né? Então, se você tá desconfiada que tem um trem errado, geralmente você tá certa. Eu falo com as meninas, geralmente você tá certa. Então, grito, empurrão, já passou. Já passou é querer olhar o Instagram, vou começar a namorar, não. A gente vai começar a namorar, mas você vai excluir todo mundo que tá aqui desse Instagram. Não, a gente vai começar a namorar, mas esse serviço aqui, daqui a pouco a gente vai ter que mudar, porque é cheio de homem, Então, os sinais mais tranquilos são esses. Não, eu pego carona com fulano, sai da igreja e pego carona com fulano que mora. Não vou pegar carona com fulano, mas... Então, são pequenas coisinhas. A gente erra quando a gente tá esperando isso, tá esperando o grito. Tá esperando o tapa. E isso que é o erro. A gente tem que olhar os sinais menores, os sinaizinhos mais tranquilos, os que não incomodam tanto, que a gente deixa passar, né? É isso aí, né? Deu pra aprender bastante, né? Deu pra pegar muita coisa. Verdade. Igual ela falando ali também, só pra encerrar, lógico que a menina também foi esperta, ela vai se pôr no lugar dela, não vai, né? Se ela estiver bem... Não, se pouco fala assim... tipo, você não dá motivo também, né? Sim. Se ela estiver bem, eu falo que se você estiver inteira, estiver com a autoestima, né, inteira, se estiver bem, você não vai cair nessas furadas. Verdade. E uma coisa que hoje também tá em tendência é ensinar a ser feminina. Até quando eu voltar a abordar esse assunto, eu ficava muito em dúvida. Falei, meu Deus, o que essas mulheres estão ensinando? Que eu entendo, sim, e entendo até a necessidade que eu tenho também de ser mais feminina, ser mais tranquila. Isso é super bacana, deixa a vida mais leve, deixa o relacionamento mais leve. Mas estão ensinando um manual. Estão te ensinando um manual de como conhecer a pessoa, o que você deve fazer, o que você vai fazer que vai dar certo. Você vai fazer isso e vai dar certo, você vai atrair um cara legal. Então, se você tá ferido ali, você vai continuar ferido. Você não vai curar isso. Então, no primeiro coisinha que der errado, aquilo vai vir à tona. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? De tentar seguir regrinha. Eu falo com as meninas, eu nunca vou conseguir falar com vocês, ó, faz isso aqui vai dar certo. Eu falo que todo mundo é único. Todo caso é um caso. Que deu certo com você, não vai dar certo com ela. Eu não vou conseguir ter um bate-papo com elas de 1 horinha e resolver o problema delas. Tem que investigar mesmo o que tá acontecendo, né? É isso aí. É isso que eu ia te falar. Não quer dizer também que o homem não pode falar nada, né, galera? Só de jeito nenhum. Tipo assim, o cara também não pode falar nada, né? Sabe entender, né? Sabe compreender até onde tá te agredindo, quando começa a agressão. Porque, assim, lógico que Deus vai te dando uma sabedoria, Deus tá abrindo porta para você, não é à toa, Deus quer te levar a lugares, né? E, assim, é porque esse feminismo que tá vindo aí, sim, os caras não podem falar nada, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí também, né? Graças às vezes perde uma oportunidade boa, um cara bacana, um cara gente boa. Mas os sinais você deixou bem claro, né? Puxão, o grito, reprimir. A reprimência. Reprimir, né? Essa questão aí. Então, os sinais você deixou bem claro aí, é notório. Então a moça vai saber. Então, o que é realmente um abuso que não é. Né? Defender lá dos caras aí. Quando é um relacionamento saudável também tem o famoso diálogo, né? Sim. Você quer sentar para resolver aquela questão. Você não quer sentar só para você humilhar a pessoa, rebaixar a pessoa, não. Você quer resolver o seu relacionamento em si ali, né? Sim. Então, ficar atento mesmo. O melhor é quando você pode falar. Não é só uma ordem. Você pode falar também, chegar... Conversar, né? Entender se eu tô errado ou não.
Eu falo assim, na minha casa é isso. Você fica, não, você vai descer, vou descer a escada. Eu tava conversando com a menina casada de igreja também esses dias, e ela foi pra academia e o marido não tava gostando da roupa. Tá, mas qual que é a roupa? Eu fico com roupa de academia o dia inteiro, porque eu dou aula e volto e não sei o quê. Qual que é a roupa? Você tá legal mesmo? Essa roupa, alguém, ou ele tá certo. Não, mas pra mim, porque se eu descer a escada do meu quarto, descer lá pra sala e eu tiver com a roupa que não tá, meu marido vai falar comigo, mas ele não vai gritar. Ei! Vai trocar essa roupa. Peraí, ô Grazi. Me ajuda aí. Então é isso, tá na sutileza. Né? Não vai tirar essa roupa, não sei o que. Você não vai não tem necessidade. A forma de falar manda demais. Nossa, tem várias maneiras de falar, né? Eu quero agradecer a Grazi por ter topado, né? Aceitar de bom grado participar com a gente aqui do nosso Pod Lopes, né? Repetindo. Para a gente é uma satisfação muito grande ter ela aqui com a gente. Mais de 7 mil seguidores lá, hein? Quem der, hein? Um dia nós chega lá. Um dia a gente chega, devagarzinho. Continua seguindo ela lá. Grazimares, né? Isso, Grazimares. Grazimares. Isso. Grazimares, segue ela lá. Tem muito conteúdo, né? Se ficou alguma dúvida, com certeza tem vídeo lá se tratando desse assunto. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Você também que não é cristão, vai te ajudar muito a sair dessa situação. Então, acesse lá. Vai ser de grande valia para sua vida, para sua família, para seus amigos. É isso aí, muito obrigada, Grazi, por dispor do seu tempo aqui conosco. Foi, nossa, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu tenho certeza que vidas serão abençoadas, né, através desse conteúdo, e que você possa, né, se dispor mesmo para Deus, cada dia mais te usar, né, nessa área. Eu, assim, te admiro muito, porque foi uma questão que você foi ferida, e da sua ferida você está curando várias mulheres. Então, assim, se disponha mesmo para o Senhor te usar, né? Nessa área, em outras áreas, né? E que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua família. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Eu agradeço. E ter coragem de tratar desse assunto nos dias de hoje. Verdade. É isso aí. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado. Deus abençoe. Até a próxima. Amém. Até.